A rodada rolou, né? O Atlético foi lá e goleou. Nada. Acho que nenhuma surpresa. Acho que surpresa foi ter ficado só 4-0, né? Porque foi fácil. Se o Atlético força a barra ali, faria muito mais, né, Doleto? Com certeza. Foi um jogo, assim, virou um treinão de luxo, né, no fim das contas, né? O Atlético, até pela forma como se desenhou o resultado, né? O primeiro gol saiu muito rápido, então já deixa o time muito mais tranquilo em campo, né? Eu até tinha dado uma pequena alfinetada na sexta-feira, falando que vamos ver se o Atlético vai repetir atuações pobres contra equipes mais fracas ou se vai realmente se impor em casa. Acabou que se impôs, né? Mesmo depois do 1-0, não mudou a postura, continuou jogando no campo de ataque, continuou controlando mesmo a partida. Claro, né? Um confronto muito desigual tecnicamente, mas o Atlético fez o que tinha que ser feito, né? O adversário que tinha para agora era o Democrata, então a obrigação era vencer, venceu, jogou bem. E agora dá sequência na temporada mesmo, né? Tem o clássico no fim de semana, foi importante já colocar jogadores que não tinham jogado a primeira partida, estreia do Scarpa. Tudo no conjunto aí ficou muito positivo para o Atlético, que agora o Filipão tem uma semana para definir de repente se vai começar com o Scarpa titular no clássico, se vai, né, fazer alguma alteração. Mas acho que a tendência é uma repetição desse time aí. Acho que esse time está mais próximo do que deve ser o titular do Filipão para esse início de temporada, até o Scarpa, pelo menos, ter as condições totais aí de iniciar as partidas. É o Tim Gélis. Ontem na coletiva, começa com você, Tim, na coletiva ontem, o Filipão disse assim, agora vai ter que voltar o Filipão chato e tal, fazer o que eu entendo que é correto e não o que as outras pessoas entendem e tal. Você acha que isso pode ser alguma coisa do tipo... Eu não vou sair de cara com o Scarpa, eu vou colocar essa base de time que entrou hoje, e se precisar eu vou alterando. Então, você acha que tem relação com isso? Foi perguntado do Batalha também, disse que o Batalha, inclusive, se ofereceu para ir para o banco, mas eles estão guardando para o momento correto e tal. O que você conseguiu ler sobre essa declaração do Filipão de voltar a ser chato? Não, eu acho que passa muito, ou pode estar passando muito, pelo fato do Igor Gomes estar jogando muito bem. O Igor Gomes vem jogando muito bem as partidas. O primeiro tempo dele ontem foi muito bom, ele deu uma assistência, ele tem regulado muito com a camisa do Atlético. Então isso pode estar gerando no Filipão aquela questão de o time ideal para mim, no momento, é o que entrou em campo hoje, na partida de hoje, dizendo o Filipão, né, contra o Democrata, que foi tendo o Igor Gomes e tendo também o Zaratio. Ele tentar manter essa formação. O Edenilson está dando possibilidade também do Edenilson jogar mais livre. Né? O Edenilson tem feito a marcação, mas tem pisado muito na área, tanto tem pisado na área que conseguiu chegar ao gol. Então, essas convicções do Filipão pode fazê-lo com que ele leve um pouco mais de tempo para colocar o Scarpa, e é até compreensível isso, como a peça titular. O Scarpa vai ter que trabalhar para pegar e alcançar essa condição de titular dentro do time do Atlético hoje com o Filipão. Mas é claro que a gente pensa ao longo da temporada, isso vai acontecer. Mas tem que acontecer de uma forma natural. Eu acho que é mais esse sentido que ele quis dar às coisas. Ou também, Gélis, a volta do Gemerson, né? A volta do Gemerson? A manutenção do Gemerson. A manutenção do Gemerson. Eu assim... O Igor entrou, né? Eu fiquei até nessa expectativa dele, de repente, já estar ali, já experimentando. Você é a favor da titularidade do Gemerson? Hoje não. Eu acho que o Igor Rabelo, ele deixou... Igor, né? O Igor Rabelo, ele deixou o time num momento muito bom, ele se machucou, lamentei muito a lesão dele. E, naturalmente, é um jogador que, num jogo posicional, eu acho que ele se porta muito melhor do que o Gemerson. Pelo lado direito, o Igor Rabelo, e o Lemos joga bem também pelo lado esquerdo, substituindo o Gemerson. Só falando um pouco do jogo, eu acho que assim, eu acho que a análise do Dólar foi muito boa, porque foi um treinão de luxo, mas você observa que o Atlético ele fez um jogo inteligente, não foi um jogo de intensidade, um jogo de muita raça, mas não tirou o pé até o final do jogo. Perfeitamente, não tirou o pé, mas foi um jogo de aproximação, um jogo apoiado, onde você via ali muita tabela, muita triangulação, e você vê isso logo no segundo jogo, é um belo cartão de visitas para a temporada. Gente, o Hulk é um negócio impressionante. Valu, é um cara de uma idade avançada, mas sobra fisicamente. E ontem também a plataforma SofaScore soltou um estudo. O jogador com o maior número de passes decisivos num recorte de um ano, Valu. Não estamos falando de 21 para cá, não, porque 21 foi genial. Nós estamos falando do recorde de um ano, janeiro do ano passado
até janeiro, até esse mês agora de janeiro, esse recorte aponta que os números dele são superiores, inclusive aos números do Soares, que fez uma campanha espetacular no Grêmio, Valor. Ele se prepara, né? Muito antes da temporada, na verdade, o tempo inteiro. Ele é daqueles jogadores que tomaram a consciência de quanto mais longevidade da saúde do corpo dele, maior longevidade na carreira. Hoje, no nível que ele joga, tratando-se nível de Brasil, eu não consigo imaginar o Hulk não jogando pelo menos mais 2, 3 temporadas do trato que ele tem hoje com a carreira e com essa questão física. Mas pegando um pouco de carona no que o Marcos falou, é impossível, né? Tem gente que acha que é possível você ver a intensidade de uma metade de temporada agora no segundo jogo. O Atlético que voltou aos trabalhos dia 8 de janeiro, então impossível que se veja a intensidade, por exemplo, da reta final de Campeonato Brasileiro. Acho que o Democrata foi um adversário no momento certo para o Atlético, especialmente depois da estreia do campo pesado, da própria derrota em si, né? Que mesmo que a gente tenha que levar e tem que ser levado em consideração, viu, gente? No Campeonato Mineiro, os gramados, a arbitragem, independente do time jogar bem ou mal, já foi falado a respeito do que o Atlético não fez dentro de campo contra o Patrocinense, mas tem que ser falado sim. O Democrata, que na minha opinião, junto com o Ipatinga, Pouso Alegre, são as equipes, pelo menos nesse recorte de 2 rodadas de Campeonato Mineiro, que parece que vão ter dificuldades e brigar realmente contra um rebaixamento. Pegando um adversário assim em casa, no primeiro jogo da temporada em casa, acho que foi um adversário viável para o Atlético, que realmente fez aquilo que era possível e deixou claro a superioridade diante do seu adversário. Bom, HG, só falando um pouquinho mais a respeito do Givanildo, o senhor incrível Hulk, ele tem 129 participações de gols com a camisa do Atlético em 174 jogos. É muito Isso é muita coisa. Ontem ele alcançou a marca de 96 gols com a camisa do Atlético. Ou seja, o Atlético é, na história dele, o time que ele mais vezes marcou gols. Então é de uma imensidão. Você pega o jogo de ontem, ele deu 2 assistências e fez um gol. Cara, isso não é pouco. Isso não é pouco. Jogador da idade dele, né? Da idade dele, mas aí o Valor falou tudo. O cara que se entrega, o cuidado físico que ele tem, é para ainda render mais 2 temporadas pro Atlético aí no mínimo. E ele puxa pra canhota, ele resolve. Ele puxa pra perna direita, ele resolve. Ele é imprevisível. Ele bate de fora da área, ele resolve. Ele serve, colocando o Paulinho na cara do gol. É impressionante a passagem do Hulk. Não só o time que ele fez mais gols, mas a camisa que ele mais vestiu também, né? É a camisa do Atlético. Eu vou daqui a pouco